E hoje nós vamos falar um pouco da trajetória da Natália em conseguir o primeiro emprego aqui nos Estados Unidos. Ela vai contar um pouco da trajetória dela. Ela veio para os Estados Unidos, né, já trabalhando, ela tinha um trabalho remoto no Brasil. Ela vai contar melhor do que eu, claro, mas só tô dando uma introduçãozinha. E ela já estava, né, um pouco cansada desse trabalho, ela estava fazendo isso há bastante tempo e ela queria começar a trabalhar aqui nos Estados Unidos. Então, ela entrou! Então, ela vai contar um pouquinho, né, de como que foi, desde o momento que ela decidiu que ela queria trabalhar aqui, como foi a trajetória, como foram as nossas consultorias, dicas. Então tem 7 perguntas que a gente recebeu pela caixinha de perguntas, que eu vou tentar perguntar tudo. Oiê! Oiê, você não fugiu! Quase! Tentei! Tentei. Mas, gente, eu sei assistir live, participar, eu não sei não. Ah, é a primeira vez que você faz live? É a primeira vez. Ai, que virgenzinha! Não, a minha primeira eu tremia assim do começo ao fim, fiquei super nervosa. Mas agora já é todo mundo de casa, todo mundo já sabe como que é, me conhece. Tranquilo. Aí eu peguei aqui uma cerveja também Olha só, pra dar uma acalmada, né? Eu sou meio a bagaceira. minha tá lá gelando. Daqui a pouco eu vou conversar com ela. Oi? A minha cerveja tá gelando, daqui a pouco eu vou lá conversar com ela. Porque é a melhor coisa, assim. Todo mundo fala, né? Ai, pra fazer live você precisa, né, de uma bebida. Aí tem as pessoas com um copo chique de vinho e, né, aquela coisa assim, super gourmet. E eu vou logo na cerveja, porque eu não gosto, eu não sou muito fã de vinho, eu gosto de cerveja. Então, enfim. Ah, a gente Vamos lá, precisa de uma coisinha assim, com certeza. né? E conta. Eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, então eu só vou falar aqui que a gente tem 7 perguntas da caixinha de perguntas sobre a sua trajetória, mas a gente pode falar, né, um pouco, não precisa ser na ordem, é só assim para a gente saber mais ou menos o que as pessoas querem saber, mas a gente também vai ter a participação aqui, né, de quem estiver no chat, se quiser mandar perguntas a qualquer momento. E é só uma conversa mais informal mesmo para você contar como que foi essa trajetória e falar, né, qual que é o momento que você está agora e como que você chegou até aqui, porque eu vejo que é uma vontade muito comum, né, na comunidade brasileira, nas mulheres que vêm para cá para morar, que é encontrar um emprego americano, mas que a gente sempre, antes da gente conseguir, a gente sempre tem muita insegurança, tem muitas crenças limitantes, né, que Deixa eu fazem. pegar a minha lista ali, ó, e trazer. Exato, e que a gente teve que trabalhar tudo isso nas consultorias para você conseguir chegar, né, na onde você tinha planejado. Então é só para a gente poder contar e mostrar que é possível e que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Claro. Acho que o bicho, a gente pinta ele muito, né, Nai? A Hum, gente cria, a gente alimenta ele e ele vai crescendo. com certeza. E aí tem uma hora que você não sabe mais o que que é real e o que que é só fantasia, né? Só o que a gente inventa É. na nossa cabeça. Então, é um processo bem único, assim, e bem interessante. Então, vamos lá. Se apresenta um pouquinho, fala de onde que você é no Brasil, o que que você veio fazer aqui nos Estados Unidos, quanto tempo você está aqui. Conta um pouquinho. É aquela pergunta que eu adoro em processo seletivo, né? Fale-me sobre você. Ah, mata. Mas eu sou de São Paulo. Eu mudei pra cá em 2010, quando eu vim ser au pair, como muita gente dessa comunidade. Mas aí eu fiquei aqui 2 anos, voltei para o Brasil. Foi quando eu comecei a minha carreira nesse mundo de assuntos regulatórios, né? Era uma indústria mais formal, né? Burocrática e tudo mais. E, e desde então eu fui trabalhando nessa empresa, nesse setor, e foi ótimo, sabe? Foi muito bacana, aprendi demais durante, né, o passar dos anos. E Trabalhou na empresa no Brasil por quanto tempo? eu entrei na empresa em 2012. Então, 2012. assim que eu voltei para o Brasil, depois de ser au pair, eu comecei a trabalhar nessa empresa. Uhum. E em 2014 eu estava de mudança para cá, né? Porque amor, né? Love's in the air. Uhum.
eu tinha conhecido ele, né, durante esse tempo de au pair, Vocês e namoram aí, bem? Acho que eu nunca perguntei isso pra você. sim, É igual a mim Skype. com o Curtis também, que a gente também namorou à distância por 1 ano e meio. Acho que foi mais ou menos essa Uhum. data mesmo, nesse meio tempo, né? Ele foi pra lá, eu vim pra cá, Uhum. e aí, tipo, a gente decidiu, né? Ou vai ou racha. Uhum. E nessa mudança, né, houve essa oportunidade de continuar trabalhando para esse grupo de empresas daqui, Uhum. né? E aí eu assumi outras responsabilidades, outros projetos eu fui tocando e tudo mais. Então, assim, durante esse tempo, se eu for olhar com os olhos de hoje, com as lentes de hoje, as lentes da realidade, não as lentes do medo, né, de imigrante, digamos assim, eu vejo que durante esse tempo eu fui desenvolvendo habilidades, sabe? E fui colocando essas habilidades na minha caixinha de ferramentas, Uhum. né? Mas eu moro na Califórnia, né? Só para voltar aí, só para colocar esse adendo. O mundo do Silicon Valley, né? Empresas de tecnologia e tudo mais. Só que cheguei num ponto na minha carreira que eu precisava mais, eu precisava conquistar mais, eu precisava conseguir mais, fazer mais. E que onde eu estava não me permitia, né? Por estrutura da empresa, né? Uhum. Questões práticas mesmo. E aí, né, entrei em contato com Naira. Naira, me ajuda? Porque, Porque... porque assim, eu acho que eu estava acostumada muito, faz muito tempo, né, que eu não passo por processos seletivos. Uhum. E na minha cabeça ainda era muito aquele formato mais tradicional de entrevista também, né, no qual onde você se vê daqui a 5 anos? Meu filho, eu não sei o que eu vou almoçar amanhã, sabe? Não me vem com essas perguntas que pra mim é do tipo, ai, gente, sério, que Uhum. preguiça. Então, esse ranço, esse desgosto com o processo seletivo é algo que me habita, Uhum. entendeu? Não, e é uma parte da carreira, né, da nossa vida profissional, que realmente é um saco. E eu sempre falo que é um full-time job, né? Não é uma coisa assim que você faz um pouquinho e que dá super resultado. É uma coisa que você precisa focar, que você precisa ter uma atenção, né? Que você tem que colocar o esforço, porque não aparece simplesmente assim. É bem difícil, principalmente quando você está procurando no primeiro emprego. Talvez no segundo apareça no seu colo, porque daí você já vai ter uma experiência aqui, você já vai ter colocado, né, no LinkedIn, por exemplo, a sua experiência aqui nos Estados Unidos, você já conhece muita. Conexões. Então aí é mais fácil porque você já tem uma rede de apoio e que daí pode ser que realmente o trabalho apareça, alguém fale, ah, tem essa empresa contratando, eu já conheço quem está contratando, né? Então já te indica, mas esse primeiro passo é um primeiro passo que realmente você tem que colocar o esforço, né? Tem que colocar o tempo. E aí, Sim. como que você ficou sabendo de mim, aliás? Foi através de uma amiga minha, que também se chama Natália. Ah, é verdade! Também só. Pessoas inteligentes, né? Elas pensam Ah, nome parecidos. Nomes iguais. A Natália sem o H, verdade. isso. Ela também conseguiu um emprego aqui, a gente fez a consultoria também, que foi bem legal. Que você... E assim, né, tipo, como né, ela é minha amiga, a gente compartilhava certas coisas, e aí ela falou assim, eu tô trabalhando com a Naira, ela tá me ajudando, tarará. Aí eu falei, tá, vai, depois você me conta. Ah, ela foi a cobaia, e daí Ela foi a cobaia, eu deixei ela ser a cobaia. Oi, Nath, beijo. Obrigada, amiga. Mas, e aí eu procurei você, né, com todas essas dúvidas, e eu não sei se sou só eu, mas eu acredito que isso é algo comum nessa comunidade, né, de imigrantes e mulheres também uhum, aqui. Me caía uma insegurança, sabe? É como se eu colocasse a lente do copo meio vazio. E eu só olho para aquilo, eu só consigo ver aquilo, né? O que é que falta, né? Tipo, eu não sei isso, você olha a descrição da vaga, eu não sei isso, eu não sei isso, eu não sirvo para isso aqui eu não faço ideia. o que você não consegue, o que você não sabe, não conta. É, A gente não vê o tanto que a gente já fez. Até porque
você não falou um pouco desse processo, mas a Natália veio para cá trabalhando remotamente para a empresa do Brasil. O que é uma coisa, um feito que eu já achei super grandioso, porque as empresas no Brasil, elas não têm muito essa mentalidade, né, de trabalho remoto. Sim, Elas têm muito essa coisa ainda mais antiga de estar ali sentada e bater, né, cartão e tal. é verdade. Então, o fato de você ter conseguido que a empresa, né, te deixasse, te desse essa oportunidade de você vir para cá para trabalhar remotamente, já era um feito muito grande, uma coisa que já te valorizava bastante, né? Porque eles apostaram nisso em você. Uhum. E ainda assim, né, você tinha várias inseguranças com relação à sua capacidade, a se você trabalha bem, como que era. Então, é bem interessante ver como que não é baseado em fatos, né, esses medos, é baseado em coisas da nossa cabeça, mas essa lente negativa que a gente coloca mesmo, né? É. E acho que a gente fica naquela característica humana de tentar se proteger, né? Hum, Então a gente vai olhando esses monstros todos, esses obstáculos, e a gente se segura por conta deles, uhum. né? E a gente quer ficar no onde é confortável, né? A gente não quer dar o passo maior É, ainda porque é desconfortável. E sim, aí, tipo assim, eu conheço minhas limitações dentro desse espaço e fora dele, né? Deus me livre. exato. E é por isso que muitas vezes eu defendo muito essa questão. A Lele tá falando, mas ela é top. É mesmo, super. E a gente Letes. quer alguém que fale pra gente, porque é isso que a consultoria faz, né? Não é que é alguma coisa mágica que vai aparecer, ou que você vai mudar, ou que você vai melhorar. Não, é justamente alguém que vai poder te apontar o que você já tem e te ajudar a vender e a organizar, né, as suas Uhum. atividades, as coisas que você faz bem e tal, para encontrar algo que seja alinhado a tudo isso. Então, eu queria entrar nessa pergunta. Tem uma das primeiras perguntas é quão confiante você estava no inglês? Porque essa é uma pergunta muito e é um motivo de insegurança muito grande na comunidade brasileira, né? De encontrar um emprego na sua segunda língua e tal. Como que foi para você, assim, com o inglês nesse processo e do momento em que você decidiu encontrar um emprego aqui até agora, né, que você está com o contrato assinado, como que foi essa insegurança do inglês? Bom, é interessante porque eu creio que ao me ver nesse ambiente de avaliação, né, do processo seletivo, eu me sentia mais insegura. No entanto, quando eu estou em outro ambiente, até em reuniões, sabe, com empresas, e fora desse lugar onde eu estou sendo avaliada, Uhum. de boas. Seu marido também é americano, né? Ele é americano. Então, no dia a Uhum, dia você usa inglês, tudo você faz em inglês. Na empresa é que isso. também tinha algum um contato, né, com clientes americanos também. Sim, sim, sim. Eu trabalhava com clientes internacionais. Mas aí, chegar no processo seletivo, você ficava mais tensa? Era mais Eu difícil? ficava mais tensa, porque na minha cabeça era muito o que é que eu tenho que responder para agradar o outro lado, para convencer o outro lado de que sou merecedora dessa vaga. Uhum. Olha só a cabeça da pessoa. E geralmente esse é o que. Quando a gente. Eu lembro assim de quando a gente ouvia falar, né, de RH, quando eu comecei a trabalhar com RH, e que eu gostava muito de assuntos assim, do que. Tinha muita receita de bolo. Tinha muito assim, o que responder nessas perguntas mais difíceis. O que Top five questions. o que falar, o que você pode falar, o que você não pode falar. Como você pode ser. Sempre tinha essa expectativa, assim, do que você tem que ser, ou do que você tem que fazer para conquistar a empresa, né? Uhum. E aí, assim, o que você sentiu na nossa consultoria que foi diferente nesse sentido? Bom, com a nossa consultoria, né, eu acordei para o fato de que a pessoa quem escolhe não é só a empresa, não está só na mão da empresa. Eu tenho todo o direito, né? Vamos lá tomar a nossa autonomia, sabe? E nos responsabilizar pela nossa trajetória. Então, eu aprendi com, né, todo o suporte que você deu durante a consultoria de que, pera lá, mas se mas é só a empresa que tem esse poder todo, né? Você também está ali escolhendo. Às vezes a gente tem uma impressão
sei lá, digamos, vamos pegar aqui um exemplo, tem uma Google, né? Nossa, que da hora, né? Tipo, super diferente, muito mais liberal e tudo mais. Só que Uhum. uma vez que você está lá dentro, será que é tudo aquilo mesmo? Então, assim, esse processo de busca é um processo de busca, onde você também é um player ali bem importante, né? E Exato. faz as suas escolhas também. Mesmo peso, aliás, né? Não é que Uhum, a empresa tem todo o poder e a gente tá só no. Eu vejo muito essa coisa com relacionamentos mesmo, né? Relacionamentos amorosos, que é como se fosse a mulher, né, dentro do machismo, tendo que esperar o homem pedir em casamento, esperar o homem te escolher e não ter uhum, um poder de fala nessa escolha, né? Então, quem escolher a gente tem que casar, a gente tem que estar junto. E não faz o mínimo de sentido, né? Nem no relacionamento amoroso, nem na busca pela carreira, porque exato. Não é você sustentável, né? você tem que ser uma via de mão dupla, né? Você escolhe, você é escolhida, e as coisas que você fala, ou que você responde, ou o jeito que você se mostra, o jeito que você se veste, tudo isso tem que estar alinhado com quem você é, porque senão você vai estar fazendo um personagem, né, para ganhar o sim da empresa, mas aí que decepção, né? Tanto da empresa que vai contratar alguém que não é real, que é só Uhum, personagem, e você também, porque você vai estar numa empresa que não encaixa. E é por isso que eu vejo que tem tanta gente insatisfeito no trabalho, porque a gente, na hora de buscar um emprego, a gente põe a carapuça, a gente põe uma máscara, e é claro que tem o que é aceitável, né? Que é o que aquilo que é apropriado para o ambiente de uhum, trabalho, para o processo seletivo, tem como se fosse uma etiqueta, né? As regras de etiqueta dentro desse processo uhum. seletivo tem, mas você não pode se esconder por trás do how to, né? How to answer, né? Como responder, o Sim. que fazer. Então, cada pessoa vai responder de uma forma diferente, vai incorporar quem ela é, a personalidade de um jeito diferente. Então, eu sempre tento trazer isso para as consultorias, né? De que, além de você ter o poder e ter a autonomia, você também tem que se mostrar, tem que se, né? Porque senão você, eu como RH, eu fazia o processo seletivo e aí eu entrevistava tipo 10 pessoas e as respostas eram muito parecidas. E aí como é que você Uhum. fica sabendo quem que é a pessoa, sabe assim, como que você vê ali quem que Sim. tem, tipo, tem alguém aí, né? Vamos falar de verdade, vamos ser humano, vamos ser verdadeiros, né? Porque Uhum. senão você vende só esse personagem, essa pessoa que tem todas as respostas, que fala tudo certo na hora certa, que fala o que o entrevistador quer ouvir. E muitas vezes você não precisa, né? Você tem que, na verdade, falar quem você é para eles tomarem a decisão de se bate ou não, né? Sim, sim. E aí isso me faz pensar numa coisa também, em uma pequena diferença, pequena, porém grande diferença, que é quando a gente, acho que busca o trabalho com esse viés do você me aceite, você empresa, pelo amor de Deus, me tira daqui. Quase com um viés do desespero que eu falo, Uhum, uhum. sabe? É diferente de quando você tá com aquele viés do vamos lá, né? O que que tem aí que é bom pra mim e o que que eu posso ajudar você a crescer? Tipo, é Uhum. muito mais de igual para igual, é muito mais justo. Com certeza. E até, né, continuando essa comparação do relacionamento, é aquilo, quando você tá num relacionamento em que você se sente como se você fosse, por exemplo, se você tem um cara, né, que é capacho, que faz de tudo por você, que é aquela pessoa assim né, que morreria por você, no fim das contas você não pensa assim, putz, essa pessoa me ama tanto e tá fazendo tanta coisa por mim, talvez eu conseguiria ter alguém que fosse um pouco melhor, né? Do tipo, Uhum, nessa briga de valores, você acha que você tem muito mais valor, muito mais poder na mão do que a outra uhum, pessoa que tá, né? Tá super apaixonado por você. Então, tem que ter esse equilíbrio do tipo, eu sim, quero, mas ao mesmo tempo, o que você vai me oferecer em volta, né? Porque aquilo que a gente só aceita das pessoas coloca a gente numa posição de não poder, né? De não escolha. Então, a gente tem que ter esse balanço, assim, bem equilibrado entre, não, eu quero, eu estou interessada nessa posição, eu estou interessada nessa empresa, mas eu não vou fazer de tudo, né? Ou abrir mão de tudo, ou negar quem eu sou para poder ser aceita. Não, eu também tenho os meus critérios, eu também tenho o meu limite do que eu aceito, né? Então, é bem sim. assim, pensar nesse sentido de que a gente tem o poder também e de que tem que estar alinhado a quem a gente é. Então, se você, por exemplo,
o que você vai vestir na entrevista. Primeiro que você tem que entender que o tipo de empresa que você vai estar entrevistando tem que fazer parte, né, dos seus valores, né? Então, se você é uma pessoa que não se veste muito formal, que gosta de usar tênis, que gosta de usar calça jeans, lógico que você não deveria aplicar para uma empresa que você precisa usar terno e salto alto todo dia, né? Então, essa coisa do que vestir, o que falar, vai depender também desse alinhamento. Se o que você tem que Sim. vestir para ser aceito é muito diferente de quem você é, então é um sinal de desalinhamento, né? E Sim, e aí vem a questão de se conhecer, né, Nike? Isso também veio na consultoria, do tipo, porque eu... quem é você mesmo, cidadã? Hã? Tipo, quem é você mesmo, cidadã? Você se conhece? O que que você quer? Começo da consultoria, né? Você quer falar um pouquinho dessa parte, de como que foi esse comecinho, qual que foi o primeiro passo, assim, antes da gente... Vou falar sem dar muitos spoilers, né, gente? Por favor, Naira está aqui, vamos lá, vou dar e-mail. Né? Mas teve, Conta tudo também, né? Só assim por só, cima. assim, só para dar um gostinho. Dá um gosto. Ah, teve um exercício que foi muito legal. Sabe aquele exercício que às vezes a gente olha e fala: ah, não, gente, mas por que que ela tá pedindo para fazer isso? Eu quero achar um emprego. Qual que é a vaga que eu tenho que aplicar? Sabe, uma coisa É assim. uma coisa mais prática, mas agora. Então, é uma coisa mais prática, gente. Uhum. Mas foi um exercício que, a princípio, né, eu fiz bonitinho, porque eu sou uma boa aluna. Então, Você eu foi fiz lá direitinho. ótima aluna, e é por isso que eu queria muito que você fizesse a live, porque se tem uma pessoa assim que eu posso usar como exemplo de uma pessoa que seguiu a metodologia, foi você, que você super se dedicou e super fazia e super dava as caras, e mesmo quando assim, né, dava uma insegurancinha, você se forçava a fazer e tal. Então eu acho que você foi incrível, foi assim uma aluna excelente mesmo no processo. Ai, meu Deus. Mas teve esse exercício, né, era pra gente colocar certos valores, certas coisas que a gente até, que a princípio, né, eu ficava assim, gente, por que que eu tenho que colocar esse tipo de detalhe, né? E aí, não vou dar spoilers. Mas coisas assim que eu nem levava em consideração quando eu pensava num processo, num trabalho, num processo seletivo. E aí, ok, fizemos ali, chegamos num perfil, né? Criamos um perfil baseado no que eu não queria mais, no que eu queria, no que eu gostaria de fazer, mas eu poderia me aprimorar e tudo mais. Porque acho que é interessante isso também, né? A gente precisa conhecer o que a gente já tem na nossa caixinha de ferramentas e o que é que dá para lapidar, o que é que dá para melhorar, para Uhum. poder até trilhar um caminho, sabe? E aí, né, um certo dia a Naira veio e falou assim: olha, tá aqui um tracker para você ir colocando suas coisinhas. Aí eu falei: meu Deus do céu, um negócio é assim, gente. Ferrou. E aí, eu fui, né, timidamente. Né? Teve uma coisa que a Nai até falou assim no começo. Ela falou assim: ah, não sei, acho que dá para aplicar tantas por dia. Sabe, vamos falar que eu falei 5. Ela falou assim: ah, que tal uma? Ou ler uma. Tipo assim, calma, pequeno gafanhoto. Vai com calma aí no processo. Porque, gente, é chato. Né? Não vamos, ninguém vai. Ah, vamos aqui aplicar sorridente e alegremente. Tem algumas cervejas antes. Mas é um processo chato. Só que a coisa não vai acontecer. Também, né? Do tipo, Desculpa, né? vamos começar com todo o gás, vamos aplicar para tudo. E aí chega na semana que vem, né? A gente já tá exausta, a gente tá Sim. acabada, e daí não tem mais o pique, não tem mais vontade. Você se força muito a muita coisa muito rápido, né? Então tem que ter também esse balanço. Bom senso. Dá para fazer entre o que é possível e o que não vai queimar largada, né? O que vai te deixar ainda com certa energia para continuar no processo, porque é um processo, né? E Sim. tudo na vida tem o tempo de. E era isso que eu queria falar também, porque fala um pouquinho, era uma das perguntas, quanto tempo demorou, né? Do momento que você começou a aplicar e você fez um formuláriozinho para mim que você colocou até quantas empresas você aplicou, né? Quantas aplicações você fez. Conta um pouquinho para
para quem está assistindo, de quanto tempo e quantas empresas, para a gente ter uma noção. Peraí, gente. Estou olhando meu Google Drive, tá? Enquanto eu Olha, falando, enquanto você vai falando, porque é uma das coisas assim que eu tive que trabalhar em mim, né? Porque o jeito que a gente vê as coisas hoje em dia é muito nessa coisa do fast food, né? É muito essa coisa assim do é, instant gratification, né? Que eles falam, que é uma gratificação instantânea. Então, aqui no Instagram, a gente, né, a gente posta alguma coisa, a gente já tem os likes. Na vida, né? Você tá com vontade de comer alguma coisa, você vai lá no app e pede, daqui a pouco já chegou. Tudo tá sendo muito rápido, né? Tá tudo muito com essa gratificação muito instantânea. Então a gente traz um pouco essa ansiedade, essa vontade, essa expectativa para o processo seletivo, de que, não, eu comecei hoje, né? Amanhã eu já quero ter 3 convites de empresas para fazer entrevista, porque se não for assim, sim. né? A gente perde a vontade, a gente acha que realmente não vai dar certo e que a gente está fazendo alguma coisa de errada. Sendo que não, a gente tem que testar certas coisas por um certo tempo para ver se elas funcionam ou não. E no seu processo, você vai falar quanto tempo demorou assim, mas é uma coisa que eu ficava um pouco ansiosa também, porque eu queria que fosse rápido para você, né, ter essa satisfação mais rápido, mas ao mesmo tempo eu não queria que fosse qualquer coisa. Então, eu quis mesmo que o seu processo fosse muito focado, porque eu não queria que você encontrasse qualquer emprego. Eu vejo assim, se você for começar a aplicar para empregos que são muito abaixo da sua capacidade, você vai ter 1000 entrevistas, porque Opa. um sinal de que você não está buscando algo no seu nível, né? Eu vejo Uhum. um sinal de que é uma coisa saudável, de que é quando te desafia um pouco, do tipo, não é tão fácil, mas também não é tão difícil a ponto de te fazer desistir. Então, eu só queria trazer um pouco dessa introdução para você falar de quanto tempo demorou, porque para a gente também ver e entender isso com esse olhar, né? De que as coisas não são do dia para noite, as coisas não acontecem imediatamente. E se estão acontecendo imediatamente, então você tem que olhar de novo para ver se talvez você não está indo para coisas que sejam muito abaixo da sua capacidade, que você tenha que adequar Uhum. mais para aquilo que você merece, né? Repensar os critérios, né? Uhum. Bom, a primeira vaga que eu apliquei, tá? Foi dia 29 de novembro. Novembro. Então, novembro, É, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Mas aí você março. entrou no processo dessa empresa, né? Que você É, viu. Tá. Então foi é. beleza. E quantas empresas você aplicou? Bom, eu marquei aqui por vaga, né? Num total foram 39, né, vagas, algumas para as mesmas empresas. Uhum. E esse processo que vingou foi a aplicação 38. Então, Ah, assim, que eu lembro que teve. tá bem focada também, né? Nesse, porque foi, É, foi tão natural assim que você falou, não, eu quero esperar até ter a resposta deles porque gostou muito e. foi interessantemente, né? Assim, acho que também me ajuda, esse processo aí com essa empresa me ajudou a tirar um pouco aquele preconceito ou aquele medo de processo seletivo também, sabe? Porque foi desde o começo. Primeiro que quem me ligou foi o position manager, né? Hum, O gerente, né? Quem vai ser meu chefe. E normalmente quem liga é o RH. é. Né? Então, assim, já foi ali meio que vamos resolver o negócio, Brasil. Hum, E desde o começo a conversa foi super tranquila, sabe? Era assim, sabe, conversando com uma pessoa, sabe, um primo meu. Era muito nesse nível, sabe, de igual para igual. né? E foi muito fluido, sabe? Esse processo da entrevista com essa empresa foi muito fluido. Então, quando isso começou a acontecer, eu falei assim, pera lá, eu acho que, cara, acho que tem alguma coisa boa aqui a caminho, sabe? Uhum. E, e aí vem aquela coisa, né? As coisas acontecem na hora certa também, sabe? Eu vejo que tem muito isso, assim, quando as coisas são para acontecer, isso na vida no geral, né? Que parece que as coisas são naturais.
que não tem, assim, aquela forçação, aquela coisa de foi e empaca, sabe? Vai e para. Uhum. E você não tem certeza de que se tá agradando, se não tá, e que fica aquela coisa muito ali parada por muito tempo. Eu vejo que tudo que é para dar certo acontece de uma forma mais natural. E aí, você me falou uma coisa muito importante quando você conseguiu a empresa, né? E que a gente fez todo o processo juntas, né? Até a negociação. E quando chegou no final, você falou: quando eu comparo aquilo que a gente tinha traçado como ideal e aquilo que você conseguiu, é, foi muito parecido, né? Foi muito, assim, tudo que a gente tinha pensado foi exatamente o que você encontrou, não foi? Sim, sim. Na questão das pessoas, Uhum. sabe? Da empresa, bom humor. Gente, eu não lembro processos seletivos nos quais teve troca de piada, sabe? Assim, teve essa conversa super tranquila. Então, assim, desde dessa característica interpessoal ao ambiente, à estrutura física da empresa, Uhum. sabe? É uma empresa que não é americana, né? Uma empresa alemã. Então, Uhum. assim, também outra coisa que me agrada aí, né? Essa mistura cultural também, que tá naquela listinha lá de pontos de interesse, digamos assim. Coisas que a gente analisou, né? Porque não é só o trabalho em si, não é, você não tem que olhar só para o que você vai estar fazendo todo dia. Tudo isso tem tanta influência no nosso dia a dia e na nossa satisfação profissional que eu acho um absurdo a gente não pensar nisso, né? Uhum, Se você vai trabalhar com um chefe, mesmo que você esteja fazendo o trabalho da sua vida, aquilo que você adora, se você estiver trabalhando com um chefe que você odeia, você vai gostar do seu trabalho? Se você estiver trabalhando num ambiente em que você, sabe assim, morre de dor de barriga no domingo porque você vai para um ambiente sujo, um ambiente barulhento, um ambiente em que as pessoas não se respeitam, mesmo que você esteja fazendo o trabalho, né, que você ama, você vai gostar dessa experiência? Então a gente precisa olhar tudo, né, todos os pontos em relação ao trabalho, porque é uma parte muito grande nossa, da nossa vida. Pra gente simplesmente, deixar, né, deixa a vida me levar, deixa o universo decidir. Então, é por isso sim, que tem toda essa parte da consultoria que é de saber, porque é aquela história, né? Quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho vale. Então, é pra gente sim. saber exatamente onde a gente quer chegar, porque daí parece que as coisas vão aparecendo já nesse filtro, né? Do que vale e do que não vale. Então, acho que isso é bem legal. Então, uma das outras perguntas foi qual foi a parte mais gostosa e a pior parte desse processo seletivo? A parte mais gostosa foi: aqui está o contrato, vamos assinar. Uhum, Essa é a melhor parte. uhum, Depois de ter negociado, depois de ter, sabe? Então, assim, acho que desde o comecinho, né, e até esse final, onde ainda existe essa voz de negociação, de ajustar, podemos ajustar isso aqui, podemos ajustar aquilo ali, uhum. tudo isso é muito prazeroso, né? Eu acho que a parte mais difícil, eu acho que a parte mais difícil foi olhar, foi no começo, assim, na parte quando eu olhei e falei, ok, é uma outra indústria, é uma empresa de tecnologia, onde é que eu estou me enfiando, Uhum, sabe? Vou, não vou, mas depois voltando e refletindo nos pontos que são importantes para mim, meus valores e tudo mais, e reconhecendo, né, a minha caixinha de ferramentas aí de novo, eu uhum, falei, eu posso, sabe? Tanto que até uma das perguntas, né, que me foi feita é assim, olha, eu vejo que você não tem esse background de tecnologia, né, em software. Como é que você se sente com relação a isso, né? uhum, Tipo, porque ele falou assim, olha, né, de novo, é uma empresa alemã, então ele falou assim, olha, eu vou ser direto e reto, né? Eu falei, beleza, traz aí. uhum, E ele falou assim, eu vejo que você não tem esse background, como é que você se sente, né? Nós somos uma empresa de... E aí eu falei, tipo, olha, olhando aqui pelos requisitos da vaga, sim, existe essa parte aí, né, desse teor de conhecimento técnico, uhum. porém, todo o outro
eu já tenho. Isso aqui a gente desenvolve. Aqui eu aprendo, meu filho. Manda aqui que, ó, Bem, meu filho, eu sou brasileira, tá pensando o quê? manda que eu dou um jeito. O resto, Sim. Então, uhum, acho que assim, a parte mais difícil, se eu for pensar, é reconhecer as suas habilidades, tá. sabe? E, E vestir essa capacidade, essa potência que a gente tem. e essa confiança, né? De falar, não, eu dou conta. Vem na minha que Sim. acontece, que eu, né, vou dar conta. Porque é difícil, até a gente chegar nesse ponto, a gente precisa realmente passar pelo processo. E como o processo também muitas vezes tem muita rejeição, tem muita coisa que a gente vai ouvir, que a gente vai ver, que vai te deixar insegura, que vai te deixar com aquela bola no estômago de, né, de, eu não sou Uhum. capaz, não vai dar certo. Então, tem muito disso e que lutar contra isso, eu acho que também é a parte mais difícil, de você sempre se lembrar de que não, peraí, tá vindo esse tipo de pensamento, mas não é verdade. Na prática, eu já me provei que eu já consigo fazer, que eu dou conta, que eu sou boa, que eu já tenho uma trajetória bacana. Então, eu acho que esse é um dos pontos também da consultoria, né? De que é ter alguém para te sempre relembrar de que você é capaz, É. de dar conta, de que não é, Porque se a gente faz isso sozinho, é muito fácil se perder nessas histórias que a gente se conta, com né? certeza. Porque não tem o contraponto. Assim, a gente é ótimo para dar conselho para amigo. Mas Agora, vai você. muito cruel. É. E a gente vê, eu sempre falo isso, né? Que as job descriptions, né, as posições abertas, quando a gente lê, é uma coisa muito intimidadora. Porque eles colocam ali o unicórnio, né? Alguém que não Sim, e que para eles seria o ideal. Mas que eles têm que trabalhar com o que é possível. E o que é possível, geralmente, é o que a gente consegue fazer. Então, a gente tendo ali, eu diria que 60, 70% do que eles pedem, eu acho que já é um ótimo número para você aplicar confiante. Então, não espera uma posição em que você tenha 100% dos requisitos, porque é aquilo que eu falei. Se você tem 100% dos requisitos, então tá na hora de você ir dar um passo mais para cima, né? E não sim. simplesmente se contentar com aquilo que é o que você já sabe fazer. Você tem que estar sempre sendo um pouco desafiado também, né? Então, eu acho que Sim, acho que. esse foi o Desculpa. desafio, foi essa parte da tecnologia, né? E assim, eu acho que outra forma também que ajuda a olhar é assim, que nos requisitos que a vaga traz, esses que você não marca, sabe? Esses que não são compatíveis com o seu caminhar, com a sua trajetória, Uhum. eles têm a ver com coisas, por exemplo, uma certificação, uma coisa assim que é muito tipo, ok, eu tenho que ter isso, senão, tipo, já era. Ou é algo que eu não tenho ainda? É Sim, uma habilidade que você não tem ainda? você pode ainda, né, conseguir. E tem muito, uma dica que eu sempre dou também, é que tem muita coisa que parece difícil, mas que é para isso que o Google existe. A gente geralmente pega, né, por exemplo, fala lá uma sigla, né, de que você precisa ter conhecimento dessa sigla e tal. Então você pega aquilo, coloca no Google. Tem muito programa, por exemplo, se for uma coisa mais técnica, né? Se é um programa que você precisa usar, que tem tipo free trial, né? Que dá um tempo de uso de graça, que você pode entrar, você pode ver a ferramenta, você pode ir ali ver o que é mais ou menos, né? Se é intuitiva, se não é. E aí você pode colocar no seu currículo familiaridade com tal ferramenta. Quer dizer, você não sabe tudo sobre a ferramenta, porque você nunca vai saber, e cada empresa vai ter que te treinar do jeito que eles usam aquela Uhum. ferramenta de qualquer jeito, mas você vai dissecando, né, o que eles estão pedindo e fazendo com que seja uma coisa menos intimidadora, né? Então você vai, conhece, coloca lá no Google, pesquisa e aí você já se sente mais confiante. Não precisa ser, né, esse medo de nossa, não sei nada sobre isso. A gente não sabe o que a gente faz quando a gente não sabe, a gente procura. Então, né, não É. precisa ter esse medo todo. Além do toque gourmetizador que eles colocam na descrição da vaga, né? Falava bastante disso, né? Isso aqui é Enfeitar pavão. mandar e-mail gourmetizado, amiga. Não fica com medo, né? Que era sempre alguma coisa que eles descreviam de um jeito. Do mesmo jeito que a gente gourmetiza o currículo, eles gourmetizam a job description, né? É uma coisa fair ali, é justo. Então a gente precisa ter essa noção também de que como a gente soa também
muito gourmetizada no nosso currículo, eles também querem soar bem gourmetizado quando eles estão descrevendo. Então, leia, filtre, Isso, tira um pouco ali o glitter. pro raiz, pro significado raiz e vai que vai. Ótimo, ótima dica. E a gente já falou, né, que o seu visto de trabalho é porque você se apaixonou e teve todo, né, então foi por casamento. E a ferramenta mais importante que você usou nesse período, o que assim te ajudou mais nessa trajetória? A ferramenta de busca foi LinkedIn, foi Fale LinkedIn na veia. o que você usou que foi assim indispensável, ou que você achou que sem essa ferramenta as coisas seriam mais difíceis? O que facilitou sua vida? Eu ter usado a tabela que você me passou Bom saber. foi ótima. Uhum, Acho assim, utilizando bem ajuda bastante, porque manter o controle, né? Tipo, o que que eu apliquei, aonde, qual que é a vaga. Eu também tinha ali eu guardava um arquivo com as descrições, porque às vezes a empresa pode ir lá e editar para pagar, fazer tirar. algum ajuste. Uhum. Então, sempre tinha ali isso salvo também num arquivo, sabe? Uhum. Eu tenho um template, né, da tabela que eu sempre dou, e que daí é para colocar, né, as informações da vaga, o status, né, quem que falou o quê, em que Isso. e quando que você vai follow up, né, com a vaga. Então, acho que isso É. realmente é Ajuda a organizar, sabe? Um pouco. Um um pouco. ótimo. E eu diria também que o LinkedIn, né, é uma ferramenta muito importante também, porque é onde a gente tem contato, né, com as pessoas, que eu te forçava um Uhum. pouco a isso, né, a falar com as pessoas, a fazer as informational interviews né, tudo bem que para você acho que não foi tão eficiente, É, mas que é uma coisa que sem o LinkedIn a gente não teria muitos dados, né, das pessoas. sim. Sim, eu das empresas assim não tive muito retorno pelo LinkedIn mesmo. Eu caçava lá o bendito, Uhum. mas não rolava. Só que uma coisa que eu fiz também depois, né, não sei se você vai lembrar, eu comecei a procurar pelo e-mail da pessoa. Uhum. Não sei se esse povo já tá meio que de saco cheio, porque recebe muita mensagem no LinkedIn, não sei. Gente, acho que eles não recebem, não, pelo e-mail, né? Talvez pelo LinkedIn, sim, porque tem muita promoção, tem um monte de coisa lá que é lixo. Uhum. Mas eu acho que no e-mail, eu acho que não tem muitos candidatos que mandam e-mail. Eu acho que não. Eu recebi, tipo, 2 retornos, sabe? Que eu mandei a vaga e eu entrei em contato pelo e-mail e a pessoa, eu não, não sou eu quem cuida disso, mas eu passei para minha colega fulana de tal. É uma boa, isso é uma boa dica mesmo, que eu sempre dou, de que você achar jeitos mais, né, de burlar ali o sistema, Direto, direto, vale muito mais a pena do que só esperar, né? Aplicar e esperar. Então, não, aplicar e esperar não vira, não. não vira, não vira. É essa busca de trabalho passiva, né, que a gente fala, de ficar ali esperando, não vira. A gente tem que tomar mesmo as rédeas e ir para cima. E eu tô super feliz com essa trajetória. Eu morro de orgulho e acho que assim, Obrigada. para você a partir de agora, você vai ter muita coisa para aprender, para crescer. Eu quero muito quando você estiver lá no topo do topo, né, que você não tá muito longe, você olhe para trás e fale, nossa, essa trajetória minha foi foda, foi incrível, foi cheia, né, de altos e baixos, do jeito que tem que ser mesmo. E tô sempre aqui, na sua caminhada toda agora, você vai ter que me contar, vai ter que me mandar, a gente vai se falando pelos Mandar o report. mandar o report e fazendo as piadas que a gente faz. Então, Com certeza. muito orgulhosa da sua caminhada e muito agradecida de você ter vindo aqui para contar um pouquinho. Eu vou deixar. Nossa, mas se não fosse essa a entrega, sabe? Acho que foi uma parceria que rolou, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que saber utilizar, né? Você entregou bastante, mas se eu tivesse tido também uma postura um pouco mais acanhada, acho que não teria virado como foi. Certeza não, porque eu já tive essa experiência com outros clientes que não, que assim, que até veem o valor daquilo que eu falo,
mas que não faz porque ainda tem muita coisa segurando, sabe? Ou é insegurança, ou é medo. Então, eu já Uhum. vi isso acontecer. E que daí eu me frustro, porque eu morro de vontade, né? De falar, não, você só precisa fazer isso aqui, só dá mais esse passinho aqui, eu tenho certeza que você vai chegar lá. Mas depende muito, tem que ter muito essa troca, né? Que nem a gente estava falando da empresa, que tem que Sim, ser a via de mão dupla. Acho que isso é com tudo, todo relacionamento precisa ter essa troca dos dois lados. Então, total. aquilo que eu falei de você é real, assim, que eu via no seu crescimento, no seu esforço e que você realmente se jogou de cabeça. Então, eu tenho certeza que você vai ser bem-sucedida, porque se você fez isso, né, para conseguir um emprego, eu sei que é isso que você vai fazer para tudo na sua vida. Então, não tem como, Uhum. porque você se aplica, você aprende, você vai e se joga. Então, foi um prazer mesmo trabalhar com você. Ah, o prazer foi meu, amiga. E eu vou deixar essa live salva para todo mundo, né, poder vir aqui, entender um pouco de como funcionam as consultorias. Se tiverem perguntas, também podem deixar nos comentários. E que daí eu venho aqui, né, respondo. A Natália também, tenho certeza que ela vai ficar de olho. E, e boa sorte! Você vai começar semana que vem, né? Começa ano que vem. Dia 4 é o. Dia segunda-feira. Segunda-feira. Eu acho que é dia 3. É 4, né? Segunda-feira, acho que é. Sim. Eita! Dia 3. 3, isso mesmo. Segunda-feira. Ah, gente, calendário, gente, data Falar que. depois como foi e a gente vai se falando. Mas obrigada a vocês que ficaram aqui, que assistiram. E eu vou deixar a live salva. Teve aqui alguns comentários. A Camila falou, né? Decisão em agir, sinceramente, se torna um filtro para saber se você cabe naquele lugar. E é exatamente isso que a gente estava falando. Uhum. Então, vou deixar a live salva, tá, Larissa? E aí, até a próxima. Beijinho. Boa quinta. Tchau! Tchau, tchau.